O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Há uns dias atrás, eu estava falando para vocês que Jesus deu uma parada para fazer um balanço, né? Um balanço geral do que ele havia falado até então, porque nós estamos no Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Hoje acabou o sermão acaba hoje. Agora é a conclusão. Então, depois que aquela multidão, ela ouve o que? Tudo que Jesus falou, desde o versículo 1 desse capítulo, do capítulo 5, até esse último versículo do 29, passando pelos 5, 6 e 7, ele está dizendo assim, olha, vocês ouviram? Então, uma vez que vocês ouviram, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ter que agora decidir. O que é que vocês querem da vida de vocês? Aí ele diz, né? Não sejam imprudentes de construir uma casa em cima da areia, porque o vento vem e destrói. Vocês têm que construir em cima da rocha. Quem é construtor entende muito bem o que isso significa. Mas antes dele dar essa conclusão, aí ele diz isso aqui, né? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que muitas pessoas, no dia do julgamento, elas virão com uma conversinha fiada comigo, dizendo assim: Senhor, eu profetizei no seu nome, eu fiz milagres no seu nome, porque eu já disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta somente dizer Senhor, Senhor, aleluia e glória a Deus. É preciso praticar o que eu ensinei. Porque não são
esses tipos de obras que vocês fazem, de curar, de rezar pelo outro, de fazer milagres, de fazer belos sermões, não é isso que vai salvar vocês. O que vai salvar vocês é a prática da minha palavra. A igreja, ela nos ensina o seguinte, que para nós nos salvarmos, nós precisamos de duas coisas importantes. Praticar os mandamentos, é por isso que Jesus está dizendo. Tem que ouvir a minha palavra e tem que praticar. A segunda, viver os sacramentos. Os sacramentos são meios de santificação. Não adianta a pessoa ser um bom pregador e não vive os mandamentos. E não vive os sacramentos. Ele vai levar muitas almas para o céu, provavelmente pela pregação. Só que nós precisamos entender que aquela pregação que ele faz, Deus o utiliza, Deus o usa, e isso independe de santidade. E o pessoal pensa que porque o cara rezou lá pelo outro e o outro foi curado, então ele é santo. Não é não. Não é. A santidade não consiste nisso. Infelizmente, esse entendimento errado entrou na Igreja Católica por via protestante, os protestantes. Você vê que os protestantes não estão preocupados muito, pelo menos não demonstram, com questões de vida eterna. Eles não estão tão preocupados assim com a salvação em si do outro. A preocupação deles é a seguinte: levante o braço para Jesus e você vai ter tudo. Você não vê os protestantes praticando os sacramentos foram erradicados da vida dele. Eucaristia. Aí Jesus diz bem assim, olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. A confissão sacramental. Quem é que se salva sem se confessar? Assim facilmente. Para nós católicos, nós temos que ir lá e nos ajoelhar diante do sacerdote. O casamento, o matrimônio. O cara ele pode ter o dom, os melhores dons, mas pode ser que ele não seja casado na igreja e ainda vive a tal da segunda união. Mas ele está fazendo tudo. Nossa, quando ele fala, até as cobras se convertem. Mas ele não está praticando, ele não está vivendo o sacramento. Está vivendo uma segunda união. Por isso que Jesus está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, mas eu profetizei no seu nome. Você profetizou no seu nome. Mas você largou sua esposa e vive com outra, né? Vivendo adultério. É aquela história do Robin Hood, né? Qualquer dia eu vou assistir esse filme, eu vou arrumar um livro para ler a história, porque eu só sei o essencial. Roubava dos ricos para dar para os pobres. Olha, coisa bonita, entre aspas, bonito, dá para os pobres, mas roubando do rico, ele faz um ato de caridade, mas ele rouba. Aí vamos dizer, Robin Hood diante de Deus, Senhor, eu pratiquei a caridade, foi roubando do rico? Seu ladrão. A caridade não se pratica dessa forma, roubando do outro para ajudar o outro de cá. Então Jesus agora ele está dizendo para nós, não se fie nas obras que vocês fazem, porque esses tipos de obras, esse negócio aí de dons, né? Isso aqui é eu que dou e vocês fazem, mas se você não levar uma vida santa, já era.
E isso se introduziu. Então, hoje, na Igreja Católica, nós encontramos muitos católicos, eu falo isso porque eu ouço, que eles estão pensando que eles vão se salvar por esses tipos de obra. Não praticam as virtudes que são necessárias para a nossa salvação, não praticam os mandamentos e muitos menos recebem os sacramentos. E acham que vão se salvar, aquela preocupação, né, que eu tenho que colocar meus dons. Não, o dom não é seu, não é de Deus. Já começa errado dizendo os meus dons, que não é seu. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu toco violão. Há anos que eu não toco violão. Então, agora, Jesus vai cobrar de mim que eu não toquei o violão porque Ele deu o dom para eu tocar. E de que adianta eu tocar violão bem ou mal, enquanto eu estou vivendo uma vida errada por trás. Tocar violão, cantar, ajuda o outro, me ajuda também. E ai de você se não tocar, se não cantar, se não exercer os dons que Deus te deu com humildade no coração. Porque se você fizer isso com vaidade, com orgulho, pior ainda, se achando o tal e o melhor. E ainda mais quando se tem tantos elogios, né? Porque hoje, saber lidar, por exemplo, aquele dom que Deus te concedeu, e saber lidar com ele, com muita humildade no coração, entendendo que não é meu, é de Deus, e não levar em conta os elogios. Meus filhos só com muita vida de oração. É preciso muitas vezes ir lá no confessionário e dizer, olha, eu fiquei vaidoso, a pessoa me elogiou demais, eu me achei melhor até do que os outros. Não existe ninguém melhor do que o outro, tem sempre um que é melhor do que você. Acredite no que eu estou falando. Não fique se achando, não. Aí se apoia, né? Meu Deus do céu, como é triste quando se ouve assim, que a pessoa, ela até exerce um trabalho muito bom na igreja, mas quando ela sai da igreja, ela vai para o pecado e vive uma vida pecaminosa. Mas quando chega diante do povo e faz aqueles trabalhos, aquelas coisas, todo mundo fica numa admiração muito grande. Aí o diabo, sabe o que é que o diabo faz? O diabo diz assim, fica tranquilo, Deus não vai levar em conta esses pecados que você está cometendo. Olha, afinal de contas, está vendo quantas pessoas estão se encontrando com ele através de você? Olha o que é que o diabo faz. Aí o que acontece? Realmente, aquelas pessoas estão se encontrando com Deus, elas estão indo, elas estão se salvando, e você está se perdendo, porque a sua vida é de orgulho, de soberba, a soberba já tomou conta, você se acha melhor, você pisa no outro. Olha bem, adianta eu estar aqui celebrando essa missa, fazendo essa homilia, e chego lá fora, pisoteio a pessoa, piso em cima dela, brigo com ela, xingo. Aí parece que algumas pessoas ouvem a homilia e dizem, nossa, mas fiquei tocado. Realmente só deu para fazer isso, porque nessas atitudes minhas, chego lá, estou pisando um, estou pisando outro, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E depois, aí eu falo e o outro diz que se converteu, realmente é Deus, não sou eu não. Eu falei, mas Senhor, eu fiz grandes coisas. Foi. Eu vi, Padre José Augusto. Nossa, olha, você está vendo aquela mulher ali que está ali, aquele homem? Foi naquele dia que você falou, olha, se converteu, levou uma vida santa, de humildade, de penitência. Está vendo, Senhor? Ele mas você não conseguiu, não.
Olha a vida errada que você estava. Mas, Senhor, você não vai levar em conta? Olha, aquela mulher lá mudou, ela é santa. Não é por causa de você, não. Fui eu que usei você. Eu usei você para que você pudesse levar ela, mas não foi você, fui eu. Só que você está na vida errada. É muita tranquilidade que as pessoas estão vivendo hoje. Elas vivem no pecado e estão pensando que vão se salvar através dos trabalhos que eles fazem na igreja. Trabalho na igreja não salva ninguém. A sua voz, você que acha que canta bonito, a sua voz não vai te salvar. Você que toca bonito, não é você tocar que vai te salvar. Você que tem ministério de libertação, não é o ministério de libertação que vai te salvar. O que vai te salvar é você estar cumprindo os mandamentos, você está seguindo os sacramentos como Deus pede, você está sendo fiel a Deus, você está levando uma vida até de penitência, mas não é a penitência que salva também. Porque se você se apoiar somente na sua penitência, de que adianta você fazer penitências rigorosas e depois você massacra o outro? É um engano. Santidade. A única coisa que vai nos salvar é a santidade. É por isso que todos os dias a gente tem que pedir misericórdia a Deus e pedir, Senhor, olha, eu sou bruto, me ajuda a ser melhor. Senhor, não estou conseguindo dar a minha graça, Senhor. Senhor, tira de mim esse orgulho. Como eu sou orgulhoso e prepotente. Senhor, esse vício, eu não estou conseguindo largar esse vício. Esse vício me domina. Aí quando você chega lá, você faz as coisas bem, né? Aí depois, na hora de você se conter diante de determinado vício, você não consegue. E é esse vício que vai te levar lá para o quinto ou sexto, ou para o centro do inferno um dia, porque você não mudou. Não tem negociação com Deus, meus irmãos. Com Deus não se negocia. Olha, Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui o Senhor me dá uma liberada porque eu não estou conseguindo, não. Não tem negociação com Deus. É triste daquelas pessoas que vão se confessar e dizem assim, olha, padre, o Senhor me dá só a absolvição dos de cá, e esse daqui não tem jeito, não tem jeito, tem que ter. Então não dá para absolver, ou larga tudo, não tem absolvição de 5 absolve, 5 não absolve, tem que ser todos os 10, não tem pela metade. Diz que tinha um rapaz que levava uma vida de santidade muito grande, aí lutando e vivendo mesmo, ele fez um propósito com Nossa Senhora. Minha Virgem Mãe, me ajuda para que eu nunca durma. Se eu cair num pecado, que eu não vá dormir com o pecado. E aqui está falando pecado mortal, né? Me ajuda. E foi levando a vida dele e tal. Nunca permita. Se eu cair em pecado mortal, eu não posso dormir com esse pecado. Eu tenho que procurar um sacerdote logo para me confessar. Aí um dia ele saiu com os amigos dele. E nessa daí ele acabou caindo. E tá. Veio para casa na maior preocupação, mas morava na roça, para chegar lá na igreja, lá na paróquia onde o padre estava, para incomodar aquele padre à noite. O cara cai no pecado e ainda vai incomodar o padre de noite. Está lá dormindo. Mas ele tinha que ir. Mas existia um grande problema, atravessar todo aquele matagal à noite. Ele dizia, não,
Estou com medo. Vai que uma onça me pegue. Vai lá que se eu for picado por uma cobra. Não, vou fazer o seguinte. Vou dormir e amanhã cedinho eu vou atrás do padre. Aí ele deitou e a consciência pesando. Vai procurar o padre. Aí ele levantou, chegou assim na porta, aquela escuridão imensa lá na frente. Não vou não tenho coragem. Voltou, deitou de novo. Vai procurar o padre. Ele criou coragem. Atravessou o matagal. Chegou lá. Padre, infelizmente eu caí num grande pecado. Ele se confessou. Depois ele conversando com o padre, ele disse: Padre, eu tinha falado para Nossa Senhora, para ela não permitir que ela me ajudasse, para que nunca eu fosse dormir em estado de pecado mortal. Padre, fica tranquilo, meu filho, você já foi perdoado, vai em paz. Ele voltou para casa tranquilo, consciência limpa, se livrou. Aí ele foi dormir, e dormiu. De manhã cedo, vai a mãe bater na porta, precisava estudar, né? Aí bate na porta, ninguém responde. Bate de novo. Ninguém responde. Abriu a porta. Estava lá o bendito, de barriga para cima, com a cara bem serena, morto. Se ele não se confessasse, ele ia morrer em estado de pecado mortal. E não iria se salvar. A Santíssima Virgem, sabendo da morte dele, disse: vai, está na hora. Com bicho ou sem bicho, com onça ou sem onça, vai agora, meu filho, resolve. Porque nessa madrugada, ele não sabia, né? Nessa madrugada tu serás chamado. Só, meus irmãos, que não é questão de dormir, não é madrugada, é a qualquer momento. Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas, tantas obras, só por causa desse pecadinho, Senhor. Agora o Senhor vai me... Não tem negociação. Ou morre santo, ou morre pecador. Pecador no sentido de pecado mortal. Ou morre na santidade ou não. Não tem negociação. Então, no dia de hoje que Jesus agora fecha o sermão da montanha, né? Acho que o pessoal brigou, porque demorou pra caramba, viu? 5, 6, 7, aí o pessoal vai e fala e tal, e aquela coisa toda. É que naquele tempo não tinha relógio, mas provavelmente ficava olhando. O sol já está quente, vamos lá, dá um tempinho aí. Estou brincando, né? E agora ele encerra dizendo: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então eu pergunto, termino dizendo isso para você: em que condição você está? Ó grande pregador do Evangelho. Ó grande ministeriado em música. Que condição você está? Ó grande profetizador, né? Que ali toda hora tem uma profecia. É incrível. Toda hora tem uma profecia a trazer. E aí? Vai largar esse pecado aí? Você está pensando que você vai se salvar pelas profecias? Até mesmo a profecia está te conscientizando para ver se você muda, você não muda, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.